Primeira pergunta. Se Deus é bom, como você explica tanto sofrimento no mundo? Certo? Agora vamos começar com os ateus. Quem é a pessoa do grupo de vocês que vai debater esse tema com os cristãos? Opa. Bom, meu nome é David Ribeiro, eu sou tradutor de artigos acadêmicos de filosofia analítica da religião e eu me candidato a esse tema justamente porque eu tenho domínio da discussão filosófica acadêmica contemporânea analítica da filosofia da religião. E eu acho que eu posso agregar nesse tema. Agora, os cristãos, primeiro no microfone. Olá a todos, meu nome é Thales. Compreendo que esse tema é um tema muito discutido na área da filosofia. Muitos homens na história, Santo Agostinho, enfim, lidaram com esse problema, o problema do mal, se Deus é bom, a onibenevolência de Deus. Eu compreendo que nós sabemos responder essa questão porque o cristianismo revela uma causa do porquê existe tanta maldade no mundo. Para essa pauta, então, do lado dos ateus, David. Do lado dos cristãos, Thales. O David e o Thales vão ter 10 minutos para buscar um consenso para o tema Se Deus é bom, como você explica tanto sofrimento no mundo? Bom, mais uma vez, prazer, David. A gente conversou ali um pouco. Acerca dessa pergunta, se Deus é bom, porque há tanta maldade no mundo, foi até um tema que a gente lidou com o professor Daniel Gontijo. E quero lembrar aos meus amigos cristãos, todo cristão sincero, honesto, ele já passou por essa pergunta, e até hoje, não é porque não existe, na verdade, para mim, na minha concepção, uma resposta definitiva, mas pelo que nós entendemos, até buscando um pouco na filosofia, Santo Agostinho, onde ele sai de uma seita do maniqueísmo, ele buscava a resposta do bem e do mal, e Santo Agostinho ele chega em uma conclusão de que o mal é a privação do bem, ou seja, é a ausência do bem, porque partindo desse pressuposto, um mundo onde não existe liberdade, tem um filósofo que ele fala, só me esqueço o nome, de que um mundo sem a liberdade é um mundo meramente falho. Então, ou seja, o amor, ele só é verdadeiro quando existe a probabilidade do não amor. Então, um Deus que criou uma humanidade, no caso o nome Adão, no hebraico ali, significava humanidade. Adão deu nome para ela, Adão que deu o nome de Eva para a mulher, mas Adão significava humanidade. Então você vê desde o princípio, eu já vou concluir minha fala, de que a humanidade ela tinha um contato com Deus, mas Deus ele apresenta uma liberdade. E é por isso que é pela consequência dessa liberdade a qual existe o amor, e o amor só é verdadeiro quando há probabilidade do não amor, é que você reconhece, todos nós reconhecemos que a maldade se perpetua no mundo. Isso não torna Deus um Deus que não ama, muito pelo contrário, você vê pelo pressuposto de que Deus realmente ama a criatura a ponto de dar o seu livre-arbítrio. Certo. Obrigado a Thales pela apresentação. E assim, Thales, essa resposta que você deu é uma resposta bastante conhecida, né? Tanto ateus quanto cristãos, acho que já se depararam com essa resposta antes, né? Tanto a resposta no caso do mal como privação de um bem devido, que é agostiniano, quanto a resposta do livre-arbítrio, que é vinculada não só com o próprio Santo Agostinho, né? Mas também com outros autores como o Alvin Plantinga, né, da filosofia analítica, enfim, autores protestantes também já se debruçaram sobre esse tipo de resposta aos problemas do mal. Primeiramente, a gente tem que ter uma clareza sobre as formulações distintas do problema do mal. O problema do mal é uma família completa, né, inteira ali, e que envolve várias formulações distintas desse problema, né, o problema da dor e do sofrimento, e da compatibilidade disso ou não com a existência desse Deus bondoso. E há alguns problemas com essa resposta agostiniana, acerca tanto do mal como privação devido, quanto a questão do livre-arbítrio, que é basicamente o seguinte. Primeiro, existe uma limitação nessa resposta, né? É bom a gente deixar claro, para explicar todos os sofrimentos e as dores existentes no mundo. Existem algumas dores ou sofrimentos que são chamados na literatura relevante de filosofia analítica males horrendos, né? Uma filósofa chamada Marilyn McCord Adams, ela explica em um livro dela justamente o que é esse tipo de mal. É um tipo de maldade onde, no caso, todo o aspecto de positividade, de significado da vida de uma pessoa é extirpado de uma vez só. Então vamos pensar na situação, né, de certos casos, e esses casos acontecem, tá? Inclusive o Wheeler Rowe, ele cita um exemplo disso, né, que é o caso da Sue,
de uma criança, que ela é abusada sexualmente, no caso, por um marido, né, da sua mãe, enfim, ou pelo padrasto, ou algo assim, ela é esquartejada e deixada à míngua para morrer enquanto ela está agonizando, esquartejada. Existem casos similares a esse na nossa realidade. Esse tipo de maldade, né, é um tipo de mal horrendo que favorece com que, no caso, o valor do livre-arbítrio seja superado em detrimento desse tipo de maldade ocorrida. Porque, no caso, nós intuitivamente, né, como sociedade, nós percebemos que existem certos tipos de maldade que, no caso, não admitem a gente respeitar a liberdade de certos indivíduos de realizar aquilo. Nós buscamos prevenir esses tipos de situações, principalmente quando envolve crianças inocentes, vulneráveis, justamente para não ocasionar nesse tipo de coisa, ok? Então já é uma limitação na resposta do livre-arbítrio para lidar com alguns tipos de males que parecem superar inteiramente o valor do livre-arbítrio, do valor do livre-arbítrio que tanto atribuem para ele. Outra coisa, essa concepção de livre-arbítrio que você está advogando, né, e que é necessário, né, na visão de muitos cristãos, pelo menos, né, principalmente arminianos, né, é a ideia de um livre-arbítrio libertário. É aquela ideia que, no caso, a liberdade envolve nós podermos ter a oportunidade de ter realizado outras ações, dado as mesmas circunstâncias, né, neurofisiológicas, ambientais, etc. Né? Só que, no caso, há um autor chamado John Schellenberg que ele escreveu um artigo em 2004 chamado The Atheist Free Will Offense, que é, basicamente, traduzindo, o título fica A Ofensiva do Livre-Arbítrio Ateísta. E essa ofensiva, né, eu vou terminar aqui, vou concluir, já vou passar. Essa ofensiva do livre-arbítrio, ela lida, no caso ali, em ilustrar que essa noção, né, essas analogias de autômato, de manipulação que os cristãos usam, né, por exemplo, filósofos como John Hick usam, para tentar ilustrar que, se Deus não desse o livre-arbítrio libertário, você seria, como no caso, um autômato, né, no caso, as outras pessoas, né, seria como se tivesse uma pessoa manipulando você e você não está agindo por livre e espontânea vontade. Essa concepção, ela é problemática porque, na verdade, quando a gente pensa em outras formas de relacionamentos possíveis que poderiam ser instanciadas na realidade, que Deus poderia executar, nós conseguimos visualizar, né, claramente que a situação dos indivíduos não seria análoga a essa, se Deus instanciasse eles sem esse livre-arbítrio. Seria mais análogo a uma pessoa que continua tendo estados psicológicos complexos, né, seres sociais, pessoais e etc., com as mesmas características que nós atribuímos valor moral, só que no caso envolveria um tipo de relacionamento, no caso ali, que envolveria um aprofundamento nesse conhecimento com Deus e nesse relacionamento com Ele. Então, se esse cenário é mais valioso do que o atual, e Deus instanciou o nosso cenário atual com a gente tendo livre-arbítrio libertário, isso significa que Deus, ele é vil, ele é cruel. Porque esse tipo de liberdade é o que permite esses males horrendos de serem instanciados na nossa realidade. Mas por que isso é uma preocupação para você? Por exemplo, porque você concorda com Nietzsche de que a moral é relativa? Não concordo com ele. E eu defendo, no caso, uma perspectiva objetivista moral, mas isso aqui não é necessário para avançar o problema do mal. O problema do mal, ele é um argumento que ele pode ser avançado como um argumento parcialmente interno ou completamente interno à cosmovisão do cristão. O ateu, ele pode ser um antirrealista moral, ele pode ser um niilista, mas o que é importante é que o cristão acredita no realismo moral, na metaética, na ideia de que a fundação da moralidade objetiva se ancora nesse Deus. O cristão, ele acredita que existem julgamentos e valores morais objetivos. E é só isso que o ateu precisa para avançar o problema do mal. É ilustrar uma inconsistência interna na visão de mundo do próprio teísta, ou então uma evidência externa que se coaduna melhor com a visão ateísta, naturalista do que teísta. Se não existe, porque você acabou de admitir que você concorda com uma moral objetiva, certo? Se existe uma moral objetiva e a gente é só matéria vagando pelo espaço, por que essa preocupação de certo e errado? Por que a sua consciência... Calma aí, gente. Vamos... não concluir meu argumento. Mas por que essa preocupação de certo e errado? Se a moral, então, ela é objetiva e o ateísmo, no caso, a maior parte dos ateus dizem que a moral é relativa, você concorda, então, que o Holocausto, objetivamente falando, ele pode se tornar certo? Eu diria que, mesmo dentro da visão ateísta padrão, eu diria que as visões de mundo ateístas adversas, né, que os ateus possuem, né, que visões de mundo são um conjunto de alegações que cada um acredita, né, e os ateus eles não têm uma visão de mundo uniforme. Alguns são objetivistas morais, outros são antirrealistas morais, né, e subjetivistas. Mas mesmo diante da visão de mundo
do ateu, ele pode, no caso, avançar a noção de que, mesmo se o teísmo fosse verdadeiro, a moral ainda não seria objetiva se ela dependesse metafisicamente da existência desse Deus. Por quê? Porque, nesse caso, existe o dilema de Eutífron. Você já ouviu falar o dilema de Eutífron? Algo é bom porque Deus quer, ou Deus quer algo porque é bom? Né? Esse dilema é um dilema complicado, porque se um cristão diz que algo é bom porque Deus quer, porque ele deseja, e existem algumas coisas na Bíblia que foram sancionadas por esse Deus ou foram emitidas comandos divinos moralmente problemáticos, como no caso o massacre dos Amalequitas em 1 Samuel 15 e também no caso ali o massacre dos Cananitas, né, em Deuteronômio 20 e 17, se existem esses comandos divinos em questão e eles são emitidos e oriundos de um ser que supostamente seria visto como a fonte da moralidade, então significa que essas coisas são boas, né? Isso de fato envolve o massacre de crianças inocentes. Isso ilustra que ele é bom? Deixa eu interromper vocês, perdão. Aí eu tô entendendo que não tá havendo consenso e as ideias principais são assim. Pro David, o livre-arbítrio é uma definição limitada e pro Thales, o mal é o resultado do livre-arbítrio. Isso traduz a visão de vocês, em certo ponto? Eu diria o seguinte, que se o argumento do Schellenberg estiver correto, se existe um outro tipo de relacionamento significativo e que não envolve, e que é totalmente desanálogo com essas analogias enfim, da manipulação e coisa e tal, então significa que o fato da gente ter livre-arbítrio agora ilustra que Deus é mau e, portanto, Deus não existe. Porque se esse Deus existisse, ele teria o atributo de onibenevolência, né? O Deus dos cristãos. Então pra você, David, se há livre-arbítrio, é porque Deus é mau. Exatamente. Tá bom. Posso concluir? E o seu tá escrito aqui como o mal é resultado do livre-arbítrio. Então é isso. Eu vou ter que... não posso. Não posso, perdão. Beleza. Eu vou ter que levar essa questão pra mais. Tranquilo. Obrigado, viu?